Amém, meus irmãos. Nossa oração é sempre para gerar um ambiente aqui onde Deus é bem-vindo, onde o culto seja prestado unicamente, somente a Ele. Amém. Amados, nós temos vivido sequência de cultos, de eventos que têm apontados para um só propósito, para um só objetivo, né? E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração esses dias, essa semana, e eu não consegui sair dela, correr dela, fugir dela. Pedi a Deus até na madrugada que testificasse se é essa mesmo que o Senhor queria ministrar à igreja do Senhor. Afinal de contas é uma responsabilidade grande, e o Senhor trouxe paz ao meu espírito e entendimento de que seria essa palavra ministrar. Amém? O título dessa ministração é Depositando Minha Expectativa em Deus. Se você puder anotar, traga a Bíblia, diversos versículos, diversos capítulos. Traga a Bíblia. Você já ouviu a fala do sorvete? Diversos sabores de sorvete, traga a vasilha. Aqui é diversos capítulos, diversos versículos, traga a Bíblia. Ande com sua Bíblia, né? Como eu mencionei essa semana, não lembro aonde, tem uma fala do pastor John Piper que ele diz como é que a gente está num mundo governado por Satanás, com um exército enorme de anjos do mal tentando nos derrotar, e a gente vai andar desarmado. Então o guerreiro do Senhor, ele precisa portar a sua arma, andar armado com a palavra de Deus. Amém? Colocando a minha expectativa em Deus. Amados, como eu disse, nós temos muito escutado falar sobre assuntos específicos para esse tempo, e tudo aponta para a iminente volta do Senhor, para o retorno do Senhor Jesus. Você que tem acompanhado, o título da nossa festa dos servos foi Israel. O tema foi Israel, e ela foi extraordinária. O pessoal se caracterizou. Você que serve nessa igreja, que perdeu a nossa festa, está perdoado em nome de Jesus. Fique atento, não perca a próxima. Foi algo incrível mesmo, irmãos. E falar sobre o nosso Senhor, sobre Israel, colocar as nossas expectativas de onde pode vir socorro, não pode ser só um assunto de um dia, mas de toda a nossa vida. Eu entendo que a cultura do reino de Deus é para ser pensada realmente como cultura e não como um acontecimento apenas. Não sei se você observou, mas tem sido pregado novamente sobre a volta de Jesus. Nós passamos por um tempo onde estava em escassez a mensagem sobre a volta de Jesus, e nós precisamos entender que as mensagens apontam novamente para um tempo do fim. Tem sido apontado novamente as ministrações acerca da volta de Jesus. O título da nossa conferência é Maranata, irmãos. E, irmãos, não tem como você fugir disso, não tem como a gente sair disso, não tem como nós estarmos lançando as nossas expectativas em outro lugar que não seja o Senhor. E o Senhor ministrava muito ao meu coração esses dias acerca dessas expectativas que estão sendo colocadas diante do Senhor. Quando eu fui olhar para o dicionário, a palavra expectativa significa uma esperança depositada, uma esperança com promessa. Isso no dicionário, é uma esperança com profundidade no dicionário, e no dicionário bíblico, uma esperança com promessas, uma esperança com coisas prováveis. Isso é uma expectativa. Meus irmãos, e tem um texto que eu não consigo sair dele nesses dias. Está no livro de Mateus, capítulo de número 25. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 25, verso de número 3. Por favor, anote. Eu vou provavelmente ser um pouco menos... eu vou ser mais brando um pouco no primeiro culto, porque eu preciso conseguir falar essa mensagem, entregar ela para vocês. Mas eu queria ler esse texto com você, Mateus 25, 3. Eu acho que toda a igreja conhece a parábola das virgens insensatas
e das prudentes. E nós estamos no verso 3 falando sobre as insensatas, e a Bíblia diz: as insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, não levaram óleo. Diga misericórdia. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, no nome de Jesus, que não seja só mais um culto, que não seja só mais uma vez que lemos a palavra ou que a ouvimos, mas nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer falar. Tem misericórdia do Teu Filho neste altar, nessa plataforma, Senhor, e por favor, ministra aos nossos corações a verdade que o Senhor quer falar. Fala acerca da Tua prioridade conosco, Senhor. Abre os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para sentir. Meu Deus, é o que eu Te peço, crendo, meu Deus, que o Senhor continua falando conosco, que nós servimos a um Deus vivo, meu Deus, em nome de Jesus. O verso 3 fala de 5 virgens que não colocaram azeite, querosene, óleo, de acordo com a cultura. Cada cultura usava um combustível em suas lamparinas. No verso 4 a Bíblia vai dizer: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os lampiões. Amados, o verso 3 dessa passagem bíblica, pode voltar por favor para o verso 3, ele revela muito mais do que a gente pode imaginar. A Bíblia está mostrando, e é claro que essa semana eu fiquei olhando para esse texto e dizendo: Senhor, é como um estalo, eu não tinha olhado para isso. Mas essas virgens, irmãos, elas representam uma igreja sem expectativa da volta do Senhor. Uma igreja que a sua expectativa não está no noivo. Porque uma igreja que está com a sua expectativa no noivo, ela tem azeite, ela tem óleo em suas lamparinas, irmãos. Nós somos criados e foi colocada expectativa em nós. Você vai ver Deus, Gênesis 1, criando tudo. Criou Deus o firmamento, criou Deus as aves, os peixes. Gênesis capítulo 1, verso 1. Mas no verso 26, Deus cria o homem. Deus planta o homem no jardim e Deus deposita uma expectativa no homem. E Ele diz: domine, homem, governe, homem. Nós recebemos uma palavra, um comando. O homem foi criado, plantado no jardim, e foi gerada uma palavra de comando, dizendo: governe o homem. E foi depositada em nós essa expectativa. Meus irmãos, e nós somos seres que nós criamos expectativa de forma natural. E tudo bem. Você quer saber se você está vivo? Um ótimo teste é se você tem expectativa nas coisas que vão acontecer. Você tem uma viagem. Eu vou viajar amanhã, 4 horas da manhã. Das 10 horas da noite você está lá de um canto para o outro. Será que eu peguei a rede? Será que eu peguei... Isso sou eu, né? Vocês não andam com rede. Para mim a rede é a primeira coisa que eu vejo se já está na mochila, né? Então a gente está aflito. Eu vou fazer um frito de farofa de ovo para mim comer 3h30 para 4 horas eu sair. A gente não dorme. Você está com uma cirurgia marcada, né? E você começa a se despedir dos parentes. Ou me perdoa se eu fiz mal para vocês. A cirurgia é para tirar uma verruga, mas você já está com medo de morrer, de dar uma infecção. Então você começa porque você está com a expectativa daquela cirurgia, né? Você vai ter um jogo, Flamengo e São Paulo, e você é flamenguista, então você está... Oh, Jesus. E você estava com expectativa em alguma coisa, né? Então assim, irmãos, você quer saber se você está vivo? Você tem expectativas, e até certo ponto, tudo bem, isso é normal, isso é muito bom. Uau, vai ter um culto, eu estou com expectativa. Os mortos não têm expectativa. Hebreus 9:27. Cabe ao homem apenas uma vida, depois disso segue-se o juízo. Os cemitérios não têm expectativa, os cortejos fúnebres não têm expectativa. A expectativa é para mim e para você que estamos vivos. Vou casar, vou trabalhar, vou fazer uma comida. Que comida eu vou fazer? Tem picanha, tem alcatra, tem isso, tem aquilo, eu não sei o que eu descongelo. Isso é muito bom. Amém? Mas sabe qual é o problema? A nova pandemia mundial são problemas emocionais e mentais. Nós estamos lidando com uma população mundial doente. Nós precisamos entender que nós estamos com um problema de expectativas frustradas a nível global, irmãos. E nisso surge um alerta.
onde nós estamos depositando as nossas expectativas. Igreja do Senhor, o texto que nós lemos fala de um casamento, de virgens que estavam aguardando o noivo, mas uma parte delas não colocou querosene. Por quê? Porque elas pensaram, como parte da igreja tem pensado: não, eu acho que vai dar tempo. Quando o Senhor voltar, eu vou lá no comércio, eu compro um querosene, eu compro um óleo, eu coloco, porque vai dar tempo, Ele não vai voltar agora. Então nós, por causa da expectativa do casamento, por causa da expectativa do namoro, da promoção no emprego, da aprovação no concurso, do emprego com carteira assinada, vale alimentação, ticket do gás, como é, o que mais? Plano de saúde, auxílio doença. E nós, com essas expectativas dessas coisas, nós acabamos, irmãos, nos sobrecarregando e esquecendo um pouco das expectativas que nós deveríamos depositar unicamente e somente no Senhor. Mas a Bíblia diz que tinha as prudentes. As prudentes tinham óleo em suas lamparinas. As prudentes, elas estavam com a expectativa de que aquele noivo voltaria, viria, que o noivo não pularia o casamento. Meus irmãos, e a minha pergunta para nós, porque eu não estou isento, é onde nós estamos depositando nossas expectativas. Sabe, a gente ontem estava numa conferência chamada Conferência do Espírito Santo, e eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas. E eu tenho observado algumas coisas. Conferência de missões, até um tempo atrás, era gato pingado, como diz no Nordeste. Não sei se fala isso lá para o Sul. Fala, Pedro, Sudeste? Gato pingado? Não fala, é nosso. Pouca gente. Quando tem pouca gente num lugar, porque o missionário Pedro, a gente tem que estar ensinando o ditado para ele, que ele não conhece. Ele diz que é raiz já. Mas, meus irmãos, eu tenho observado as coisas mudando. A conferência de missões tem sido um negócio que, se você não se antecipar, você fica de fora. As pessoas, elas estão caindo na realidade. Uma conferência com o tema Espírito Santo, há tempos atrás, era uma coisa que o povo não ia. Mas hoje não. Hoje até o pastor, para entrar, tem a luta. E nós precisamos nos perguntar: quem somos nós, irmãos? Nós estamos como as virgens imprudentes, insensatas, que estão com pouco óleo ou nada de óleo, crendo que Jesus sim vai voltar, mas vai demorar. Ou nós estamos com a nossa expectativa na iminente volta do Senhor, ou colocando as nossas confianças nele. Quem sou eu e você? O tema dessa conferência nossa é Maranata. Maranata, irmãos, não é uma palavra de efeito. Maranata precisa ser uma cultura para esse tempo nas nossas vidas. Precisa ser o assunto pelo qual nós comemos, bebemos, dormimos, acordamos, nos alimentamos todos os dias. Nós precisamos urgentemente redirecionar as nossas expectativas em Deus, porque as nossas frustrações são por depositar as nossas expectativas em patrão, em esposa, em esposo, em vizinho, em carro, moto, dinheiro. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas onde é que nós estamos depositando a nossa expectativa? Irmãos, e tem uma verdade que eu preciso te falar: a forma como eu aguardo é mais relevante do que o tempo que ele demora para voltar. A forma como eu tenho esperado a volta de Jesus é mais importante do que o tempo que ele está demorando para voltar. Os meus avós, tios, morreram pregando que Jesus ia voltar. Pastor, morreram e ele não voltou, mas eles estão com ele. Eles estão com ele. Tinham uma expectativa em Deus e deram a vida
deles por causa dessa expectativa. E eu afirmo a vocês, a expectativa deles foi suprida, porque eles estão nele. Eles estarão primeiro do que nós no grande dia. Pastor, e qual é o perigo que eu corro? É o de normalizar a minha vida a um nível de eu perder a expectativa naquilo que Deus pode fazer. O perigo que eu corro é de vir para um culto, irmãos, só porque vai ter um lanche depois do culto. O perigo que eu corro é o de pecar e não ter temor mais depois que eu pecar, por achar que Deus já me perdoou inúmeras vezes e que a dica é 70 vezes 7. O perigo que eu corro é não ir para um evento, para uma conferência, pensando, eu já fui várias vezes, nada demais vai acontecer. O perigo é a normalização do sobrenatural, é a romantização do mundo. Nós só nos esquecemos que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Meus irmãos, e a expectativa minha, quando está em Deus, eu sei pela forma como eu tenho vivido, eu sei pelo tanto que eu tenho orado, eu sei pelo anseio que eu estou na presença de Deus, eu sei pela importância que aquele momento tem. Esses dias eu fui orar de madrugada já quase de dia, né? 5 horas da manhã, e eu estava tão com sono que eu disse, graça e paz, Senhor. Irmãos, eu comecei a rir. Eu disse, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, eu estou com sono, eu falei uma bobagem, mas eu quero a Tua presença, eu não vou sair daqui, eu quero conversar contigo, eu quero um momento contigo. Mas quando eu disse graça e paz, Senhor, eu digo, meu Deus, só que eu não saí dali, porque o hábito meu de graça e paz até para cachorro na rua fez eu dar graça e paz para o meu Senhor, aquele que eu chamo de Abba, de Pai. Mas meus irmãos, eu entendo que o meu espírito estava com a expectativa pela presença dele naquele manhã, e não vai ser uma coisa como essa que vai desagradar a Deus. Mas a gente precisa se perguntar que tipo de expectativa nós temos depositado na presença dEle, como eu tenho me direcionado a Deus. Parece que a gente começou a limitar Deus como uma farmácia, separa os remédios, paracetamol é para isso, Dorflex é para isso. Eu lembro quando eu estava com a dor da pedra no rim, que chegou ao nível os remédios não passarem, e a médica, o pessoal lá disse, agora a gente vai usar o Tramal, porque já está muito forte. E eu lembro que quando a dor se intensificou, eles disseram, o Tramal não está fazendo efeito, você vai para morfina. E eu perguntei para alguém, o que é isso? E a pessoa disse, é a última tentativa. A morfina já é o limite, já é porque nada está resolvendo. E parece que a gente limitou Deus como um remédio, sabe? Eu já fiz isso, não deu certo, eu fiz isso, não deu certo. Se você olhar pela cidade, tem uns banners colocados na entrada ali na BR, em diversos lugares da cidade, traga o marido de volta, ressuscita o gato, dou emprego. Tem lá uma série de promessas. Por quê? Porque o inimigo descobriu que nós somos pegos pelas nossas expectativas. Invista R$2 e o tigre vai te pagar 1.000. Nós somos pegos pelas nossas expectativas. Pastor, qual é o perigo disso? É eu recorrer a todas as coisas e esquecer que o único que é capaz de suprir todas as nossas expectativas simultaneamente é o nosso Senhor. E o tanto de óleo que eu carrego na minha lamparina revela o tamanho da minha expectativa na presença dEle. Como estão tuas lamparinas? Como estão os teus depósitos? Como estão os teus celeiros? E o salmista nos ensina muito sobre isso. E eu fiquei me perguntando, Senhor, como o salmista é tão profundo. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 42. Salmos 42, 1 e 2, a Bíblia diz assim: assim como um cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Volta o verso 1, por favor. Como a costa anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Meus amados, um dos sentidos mais aguçados dos predadores é o olfato. Uma das formas mais primitivas e poderosas de se caçar é pelo cheiro ou pela caatinga. Eu estive na África e eu pude visitar o espaço das hienas, terríveis predadores. Eu visitei guepardo, leão, leoa, hiena, todos os predadores. E visitei os gnus, que são a carne, a comida dos predadores. E os predadores mais ferozes, irmãos, uma vez que eles sentem o cheiro da presa, eles não desistem por nada. E o salmista nos ensina sobre a expectativa. Ele diz assim como uma coça, aqui no Brasil um veado, anseia pelas águas correntes. Ou seja, aquele animal, ele deposita toda a expectativa dele nas águas. O salmista diz que assim como aquele animal deposita a expectativa dele numa água, porque uma vez que ele mergulha na água, o cheiro dele é confundido, some, é dissipado, e a presa então perde o sentido da caçada. A água é a única coisa que vai eliminar o cheiro daquele animal, e é onde ele vai poder encontrar refúgio. Então ele está dizendo, olha, o refúgio de um animal sendo perseguido é a água. Deus, a minha expectativa é o Senhor, porque sem ti eu vou virar presa, eu vou morrer, eu vou ser devorado. Então como a coça anseia, a minha alma tem desespero pela tua presença, Senhor. Meus irmãos, como tem sido a nossa expectativa nele? O que o salmista sabia que a gente não sabia? O que Davi sabia que a gente não sabia, meus irmãos? Salmos de número 63, 1. A Bíblia diz, ó Deus, meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Meus irmãos, tem coisas assim que eu olho e eu digo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Sede, sede, você sabe o que é sede? Meu Deus, a minha alma tem sede da tua presença. Como Deus olha para esse abençoado e não supre a expectativa dele, irmãos. Me perdoe, mas a gente foi normalizando as coisas. A oração pelo alimento se tornou abençoa o que tem, que não chegue mais ninguém, amém. Um momento precioso, Senhor, obrigado pelo alimento na mesa. Obrigado porque muitos têm fome. Abençoa a mesa do órfão, do pobre, da viúva, do necessitado. Um culto que deveria ser somente para o Senhor, nós gastamos tempo respondendo o celular, olhando rede social, fazendo uma atrocidade de coisas. Eu vou assistir online, pastor, amém. Está lá uma televisão ligada no culto e a outra no domingão. Não sei se ainda tem essas coisas, faz muitos anos eu não sei o que passa na televisão dia de domingo. Irmãos, onde está a nossa expectativa? Pastor, por que é que tanta oração não é correspondida? Não, está errada a frase. É porque que Deus não tem encontrado mais pessoas com expectativa nele. Não é sobre por que orações não são respondidas, é porque que um Deus que nos criou para esse propósito não tem mais encontrado uma geração com expectativa na sua presença, de estar na sua presença. Oração de madrugada não tem nada de diferente das outras. Não é, a gente brinca dizendo que a fila é menor. Não, sabe o que tem diferente na madrugada? Não tem buzina, não tem menino chorando, não tem comida no fogo. Não é para ter não, essa hora, comer de madrugada não é bom. Não tem ligação, não tem mensagem no WhatsApp. O que é diferente do monte, da oração de madrugada, da solitude, que é algo que eu faço e vocês sabem. Tem noites que eu vou sozinho para o mato, passar a noite só eu e Deus.
beira de um açude, seja onde for, eu saio de lá renovado. Melhor coisa que tem é orar onde não tem teto na tua cabeça, é sentir o vento, sentir você e Deus. Então não tem nada de mágico nesse cenário. O que tem é eu sem distrações, eu e Deus, é a representação do que era no início. É Deus sendo o centro, é um diálogo, eu falo, mas Ele fala também. Não é esse monólogo nosso. Senhor, obrigado pelo dia. A minha alma tem sede de Ti. Tem uma canção do pastor Tom Cirilo. O nome dela é A Presença da Glória. Quantas vezes eu entrei na presença de Deus com o som dessa canção? E a letra dela é só uma coisinha. Novamente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de Ti desesperadamente. Tinha vezes que eu colocava ela, mal saía eu voltava. Novamente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de Ti desesperadamente. Envolve-me, Senhor, eu preciso tanto de Ti. Sem a presença da Tua glória não poderei prosseguir. Irmãos, eu tenho dito para Deus que se existe esse nível de ter sede dEle, eu quero ter. Eu quero chegar ao nível onde só a presença dEle vinha me saciar. Eu quero chegar ao nível onde se vai ter um culto, eu estou numa expectativa correta. Não é para rever os irmãos, não é para botar uma roupa que eu estou me vestindo para quem? Para pessoas, para impressionar pessoas, para uma apresentação. Eu estou, como foi lido no começo do primeiro culto, como o próprio salmista diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Onde? Como? Ou melhor, em quem está a minha expectativa? E se você olhar para a Bíblia, isso é muito profundo. João 6, e tu, Pedro, não quer ir com eles? A minha expectativa está no Senhor. Para onde eu irei, Senhor? Para quem eu irei? Bem-aventurado és tu. Tu entendeu, Pedro? Tu entendeu? Onde é que tem que estar a tua expectativa? Salmos 84, 1, o salmista descobriu algo que a gente não descobriu ainda. A gente precisa perguntar o que foi. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam de alegria ao Deus vivo. Olha, irmãos, a minha alma está desejosa e desfalece. Eu estou lendo, acho que na versão King James aqui. Não é NVI, né? NVI, perdão. Verso 10. Não dá tempo para a gente ler tudo. Você pode ler em casa do 1 ao 10, mas olha o verso 10. Não, isso não pode ser normal, gente. Prefiro, ou melhor, é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Irmãos, que poético, né? Pastor, mas isso é poético. O que ele via que a gente não pode orar desse jeito? Qual foi a última vez que a gente disse: Senhor, eu prefiro um culto do que 1000 noites no cinema assistindo um filme no shopping? Qual foi a última vez que nós entramos na presença do Senhor para dizer: eu prefiro, Senhor, a tua presença do que os manjares do rei? Qual foi a última vez que a gente fez um leão faminto não nos devorar, porque nós estávamos com a nossa expectativa tão em Deus que os leões estavam saciados com isso? O que tem exalado de nós, o que tem saído de nós, qual é o perfume? Salmo 122, 1: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não é vamos comer, vamos à pizzaria, não é vou me casar. Vamos à casa do Senhor. Que motivos levaram os salmistas, ou o próprio Davi, a fazer declarações tão fortes, irmãos? O que esse homem descobriu, que a gente não sabe ainda. Que nível é esse de cristianismo que a gente ainda não conseguiu? Onde eu digo que eu tenho sede dele, que eu tenho fome dele.
Essa semana, eu acho que foi na terça-feira, meu filho, ele tem alguns dias que ele tem fritado meu juízo, dizendo que quer uma escolinha de futebol. E ele colocou isso na cabeça e ele tem batido nessa tecla, mas eu ainda não tinha levado isso em consideração. E eu acho que ele já me mapeou. Ele já conseguiu me mapear. Porque ele falava no carro, no trânsito, lá em casa, e eu dizendo: filho, calma, essas coisas já começam com uniforme, é caro. Então eu estava aqui no culto e ele disse: pai, deixa eu falar um negócio para o senhor. Porque ele sabe que quando eu estou no culto, aqui os assuntos aqui são tratados de forma, é reino, eu tenho que ouvir Deus. Ele disse: pai, eu quero ir para uma escolinha de futebol. E eu disse: meu filho, por que aqui esse assunto? Ele olhou para mim como quem disse: porque aqui é onde o senhor leva as coisas, o senhor não se distrai com nada, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele não falou, mas eu vi isso nos olhos dele. E eu disse: tá bom, filho, eu vou te colocar numa escolinha de futebol. Meu filho me abraçou, me apertou assim, que faltou foi me quebrar. Ele disse: pai, eu te amo. Meus irmãos, eu entendi que ele estava dizendo: pai, tem algo, tem uma expectativa em mim, que é o Senhor que tem que suprir. O Senhor, como meu pai, precisa suprir uma expectativa minha como filho. Vocês precisavam ver ele no primeiro dia. Ah, meus irmãos, eu quase arrumo confusão com o treinador, porque o menino estava jogando e eu entrava no campo: boa, João! O irmão encasquetou que vai ser goleiro, igual o pai. Eu digo: meu filho é o que mais leva porrada, é o mais injustiçado. Não, pai, mas você é igual ao Senhor. Eu digo: cada defesa, ele defendia, eu entrava em campo e dizia: toca aqui. E o treinador dizia: ô pai, por favor, aguarda lá fora. Ô moço, desculpa, tá bom, é meu filho. Tá para torrar meu juízo. Pai, terça-feira é a próxima aula. Irmãos, toda hora. Pai, segunda-feira de manhã o que que tem? Comprar minha luva, meu meião. Eu disse: terça-feira eu acho que eu vou descansar, que não tem nada. Ele disse: pai, está esquecendo da minha aula. Mas ele entendeu que eu supriria essa expectativa, e que ele colocaria essa expectativa em mim. Meus irmãos, onde nós temos depositado a nossa expectativa? Será que o mundo está tão doente, tão frustrado? Por quê? Porque as pessoas estão depositando suas expectativas em quem não pode suprir. Então eu entendo que o salmista, ele descobriu algo precioso. Davi descobriu algo comprometedor. E a primeira coisa é que as experiências com o Pai, as bênçãos recebidas de Deus, comprovam que o Deus do salmista, o Deus de Davi, é um Deus que supre toda a expectativa nele depositada, irmãos. Tudo aquilo que é direcionado a ele. Pastor, mas eu preciso me casar, eu sou solteira. Melhor forma de conhecer alguém, de descobrir alguém, é colocando tua expectativa nele. Foi assim que eu conheci minha esposa. Foi assim que ela me conheceu. Mas não dá para mim ser espiritual e conseguir um emprego. Eu estou precisando de um emprego bom. Meus irmãos, coloque tua expectativa nele. O emprego bom vai vir com você, com as tuas expectativas no Senhor. Eu estou precisando agradar algumas pessoas. Busque agradar o Senhor, e você vai agradar pessoas que você nunca imaginou que poderia agradar. Mas nós precisamos urgentemente redirecionar nossas expectativas. A gente precisa descobrir essa corrente de águas que o servo descobriu. A gente precisa tirar o marido do altar, do púlpito, a esposa, o patrão, o Beuzebu, o Baal, seja quem for, e redirecionar o nosso altar de adoração para o Senhor, e reposicionar nossas expectativas, não na política, não no futebol, porque está feio o negócio, mas redirecionar as nossas expectativas no único que é capaz de supri-las todas ao mesmo tempo, instantaneamente, o nosso Deus, meus irmãos. Será que nós somos capazes de fazer isso?
Será que nós somos capazes de consertar, de redirecionar as nossas expectativas, de canalizá-las para o Senhor? Talvez a segunda coisa que o salmista descobriu é que Deus também tinha uma expectativa em relação a ele. Eu estava pensando isso essa semana e eu disse, eu estou com uma heresia aqui na cabeça. E o Schubert, como é o nome do homem que ministrou ontem? O Mark. Irmãos, ele falou a mesma coisa. Eu estou uns 4 dias com isso na cabeça, e o homem sobe na plataforma e fala, eu digo, meu Deus do Senhor, né, gente? Irmãos, o salmista entendeu que existe uma expectativa no coração de Deus, para que a gente cumpra o propósito que Ele nos plantou nessa terra, meus irmãos. Você não entende que quando você diz, eu tenho sede de ti, Ele diz, yes! E eu tenho a água que sacia a tua sede, criatura. Você tem expectativa em mim, eu tenho uma expectativa em ti. Você tem sede, eu tenho água. Venha e beba. Gênesis 1:26, abra sua Bíblia. Ah, meu Jesus. Na verdade, olha para o verso 5, por aí assim. Chamou Deus a luz dia, Gênesis 1:5, e as trevas chamou de noite. Pode passar para o 6. E disse Deus, haja um firmamento. Pode passar para o 7. E fez Deus o firmamento, separou as águas. Pode passar para o 8. E Deus chamou o firmamento o céu. Pode passar para o 9. Ajuntem-se as águas sobre os céus em um lugar. Pode passar para o 10. Chamou Deus a terra seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. Pode pular para o 11, para o 12, para o 13. Vá para o 26 agora. Deus cria tudo, Deus prepara algo épico, Ele constrói a coisa mais extraordinária que já existiu, obra das suas mãos. Ele cria o homem, Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e planta esse homem, e Ele dá um comando para esse homem, e Ele diz, olha, governe, deixa eu ver na King James, está governe, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Você sabia que é aqui que o hinduísmo e tantas outras heresias piram? Porque a vaca que eles adoram, Deus nos mandou governar sobre elas. O rato que em algumas nações são adorados, Deus nos mandou governar sobre eles. Então Deus disse, governe o homem, domine o homem. Deus lançou um comando, irmãos. E todas as vezes que nós estamos exercendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, e que nós procuramos Ele para pedir uma orientação, nós estamos cumprindo esse propósito. Então sim, só o Senhor é capaz de suprir todas as nossas expectativas. Deixa eu te frustrar um pouco e antecipar uma coisa. Sua esposa não vai suprir todas as tuas necessidades. Desculpa, você é recém-casado. Cadê o Pedro? Pedro, desculpa. Desculpando, ele não vai suprir todas as suas expectativas. Você que acabou de entrar no emprego e o patrão disse, você chegou no melhor lugar aqui, nós somos uma família. Eu falo, vocês falam? Você vai se frustrar. Vai. O aumento normalmente é com 6 meses. Eu conto ou vocês contam? Você que foi marcar uma consulta, ele disse, assim que surgir uma vaga eu te ligo. Irmãos, nós vamos nos frustrar nessa terra. No mundo tereis aflições. A gente visitou uma célula essa semana, teve um quebra-gelo muito legal. O nome era, está na Bíblia ou está amarrado? Eu achei top. A gente visita tanta célula e ainda vê coisas assim que... E me perguntaram assim, pastor, está na Bíblia ou está amarrado? Eu venci o mundo e vocês vão vencer do mesmo jeito. Eu digo, arreda. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Ah, meus irmãos, Ele é o único capaz de suprir todas as nossas expectativas simultaneamente. Esses dias eu estava lendo sobre a morte dos mártires, a morte dos primeiros cristãos.
Sabe uma coisa que tem lá? Convicção de que a sua morte, até a morte deles, estavam glorificando ao Pai. A morte dos mártires nos aponta para um tipo de cristão que estava convicto de que tudo o que eles fizeram valeu a pena. A morte de Pedro, ele é tão assim que ele não é considerado digno de ser morto como Jesus, crucificado normal, e ele é crucificado de cabeça para baixo. Por que os primeiros cristãos passaram a considerar perda aquilo que nós nessa geração consideramos ganho? E eu quero concluir com a história de uma mulher que, essa mulher é top. Ela entra na Bíblia de forma extraordinária. No livro de Marcos, capítulo de número 5, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Marcos capítulo 5 revela a história de uma mulher que estava com a hemorragia há 12 anos. 12 anos, ela já tinha ido no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, em Teresina, em São Paulo, em Barretos, onde tinha referência de saúde. Marcos 5, 24 ao 34. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Agora diga, ajuda o pastor, Senhor. Estou acostumado com a minha biblona. Quando eu pego essa King James aqui, essa beiju, uma página dela passa 5 páginas. Marcos 5, 24. Jesus foi com ele, muitas pessoas o seguiram e o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos, diga comigo, 12 anos. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, um sangramento, uma hemorragia, e que havia padecido muito com vários médicos e gastado tudo quanto tinha e não havia melhorado. Antes, cada vez as coisas agravavam. Ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás comprimida, apertada, e tocou na sua veste, porque ela dizia, ela ouviu falar, alguém transmitiu a ela: se somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E imediatamente a fonte da sua hemorragia cessou. Ela sentiu o seu corpo já estar curado daquela aflição, naquele momento. E Jesus imediatamente, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para os discípulos e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhes os discípulos: Senhor, o Senhor não vê o tamanho dessa multidão? Como o Senhor pergunta quem me tocou? E Jesus olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Mas a mulher, aterrorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se, caiu no chão diante dele e disse: fui eu, Senhor, fui eu. Irmãos, para um pouco, vamos lembrar da expectativa. Essa mulher, ela é impura. Ela tem uma hemorragia. Primeiro, ela não pode tocar em ninguém, porque segundo a lei de Moisés, que ainda estava em vigor, ela morreria por apedrejamento se ela tocasse em alguém impura do jeito que ela era. Quando essa mulher se espreme entre a multidão, ela está dizendo assim: assim como a corça anseia pela corrente das águas. Aquela mulher está arriscando ser morta, apedrejada, por causa de uma palavra, de uma frase, melhor dizendo: se eu somente tocar nele, eu serei curada. Entenda que essa mulher já foi frustrada de todas as formas possíveis. Você sabe o que é alguém dizer: tem um médico, que esse médico é bom. Ela foi lá, não resolveu. Olha, tem outro, vende tudo, vai lá que esse é bom, não resolveu. Essa é uma mulher frustrada em todos os níveis possíveis. Mas ela ouve falar de Jesus, e imediatamente ela é tomada por uma expectativa de que um toque em Jesus cessaria imediatamente a hemorragia. Então Jesus é tocado e ele é comprimido pela multidão, toca daqui, toca dali, né? Ontem na saída da conferência alguém disse: pastor Lucas, o senhor viu o pastor Nonato? Eu digo: ele está lá na frente, eu quero falar com ele. Eu digo: olha, quando ele vier passando, você puxa ele, porque com certeza vai estar a multidão, que ele é muito amado, ele é muito querido. Irmãos, então Jesus, quando ele é tocado,
Ele diz: para. O que foi, Jesus? Não, alguém tocou em mim. E eu admiro a paciência de Jesus, né? O discípulo faz piada, né? Eles fazem piada. Alguém tocou em ti? O senhor já percebeu tanto de gente que tem aqui? Ele diz: ô incrédulo, alguém tocou diferente, saiu poder de mim, saiu virtude de mim. E aquela mulher trêmula, sabendo das consequências, ela diz: fui eu, Senhor. Então a gente chega no verso 34: filha, a tua fé te sarou. Põe o verso 34 aqui. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá e fique livre do seu. Irmãos, essa mulher alcança uma bênção tríplice na Bíblia. Essa mulher entra para a história porque ela alcança uma bênção tríplice. Ela tem 3 problemas: a alma dela, o espírito dela e o corpo dela. Mas a expectativa dela em Jesus foi tão forte que ao tocá-lo ela foi curada físico, ela foi salva espírito e ela recebeu paz alma. Ela foi tocada nos 3 níveis possíveis por causa de uma expectativa depositada no Senhor. Irmãos, onde nós estamos depositando nossa expectativa? Como nós temos chegado à presença do Senhor? O Senhor Ele tem nos admoestado, nos dando direção da vontade dEle, acerca da vontade dEle. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Projeta para mim, por favor. 2 Timóteo 2,11. Esta palavra é fiel ou digna de confiança. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com Ele, e com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Mas se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por que é que as tuas expectativas têm que estar em Deus? Porque Ele não pode negar o que Ele é, irmãos. Ele é suficiente. Ele é suficiente para todas as nossas expectativas. Podemos confiar plenamente nele. Plenamente. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não fará; tendo falado, não cumprirá. Que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, meus irmãos? Eu oro por um tempo de redirecionamento espiritual, onde a gente vai a Deus pelo propósito correto, onde a gente não vai até a galinha só pelos ovos, onde a gente não vai procurando Deus por aquilo que Ele pode dar, onde o filho vai ao pai para suprir uma expectativa, não para ganhar um presente. Meus irmãos, eu oro por um tempo em que a gente se direciona novamente a Deus pela presença dEle, onde nós somos capazes de colocar azeite, querosene, óleo em nossas lamparinas, para que dure não uma semana, não até uma outra conferência, mas até que Ele venha, meus irmãos. Até que Ele venha. Onde Jesus está, o impossível muda para possível, a morte torna em vida, a sepultura fica vazia, e o caminho de Emaús é a maior escola de todas. Se eu perguntasse se alguém tem problema a ser resolvido, eu seria o primeiro a levantar aqui a mão. Muitos de nós. Mas, meus irmãos, eu peguei a Bíblia e dei uma passeada por ela. Se o seu problema é fome, Ele é o único que em João 6,35 diz: eu sou o pão da vida. Ele é o único que foi capaz de afirmar: eu sou a luz do mundo, e depois disso vós sois. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, eu sou a videira verdadeira. João 10, eu sou a porta. João 10:11, eu sou o bom pastor. João 11:25, irmãos, e quando eu leio isso em um velório, eu creio no que eu estou lendo. Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquela família colocou a expectativa no Senhor. E ele chegou, o corpo já fedia. Se desesperaram. O Senhor chegou tarde. Ele diz: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual é o Deus das tuas expectativas? Como é que você está pensando em terminar esse ano? Para onde você tem canalizado a sua fé? Irmãos, eu decidi pegar alguns atributos de Deus no Velho Testamento. Eu peguei todos esses aqui no Novo, mas eu fui lá para o Velho Testamento pegar alguns. E no Velho Testamento, quando aquele povo tinha dificuldade de referência, o Senhor aparece como imutável. O Senhor aparece como onipresente. O Senhor aparece como onipotente. Ele aparece com sua onisciência. Então Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele está em tudo. Deus se revela no Velho Testamento como todo-poderoso. Ele se revela como conhecedor de todas as coisas. Ele se revela como Deus eterno. Ele se revela como único, como perfeito, como santo, como zeloso, como irado, como justo, como sábio, como amor, como bom, como misericordioso, como gracioso, como verdadeiro e fiel, separado, presente, alfa, ômega, o grande eu sou. Por que você veio a este culto? Não se preocupe que você não vai me frustrar. Eu sei que não foi por minha causa, mas eu espero que não seja por causa de uma bênção, porque isso é consequência. Meus irmãos, nós precisamos como igreja perguntar se nós estamos do lado daquelas que têm óleo suficiente para a volta do noivo, ou se nós estamos do lado daqueles que estão desapercebidos. Pastor, isso muda alguma coisa? Muda porque da próxima vez que nós entrarmos na presença de Deus por quem Ele é, meus irmãos, da próxima vez que nós canalizarmos as nossas expectativas nele. Eu vi um grupo de crianças orando essa semana e eu ri contido, porque eu não podia demonstrar. Elas oravam assim: Pai nosso que está no céu, seja feita a nossa vontade, venha a nós o nosso reino. Eu digo, meu Deus, o homem no centro. Mas eu entendi que aquelas crianças, por mais errada que estivesse a oração, meu Deus, eu sei que o Senhor tem um tradutor. Meus irmãos, nós precisamos voltar a colocar o Senhor no centro de tudo, a nossa expectativa maior. Nós precisamos voltar a falar com Ele por quem Ele é. Eu preciso dizer que Tu és a água que sacia a minha sede, Jesus. Não é sobre um culto, irmãos, não é sobre uma conferência, é sobre o quanto eu creio, confio. Como está seu ministério? A sua família já foi salva? Sua gestação, a criação dos seus filhos, as questões financeiras, o milagre físico. Por favor, vamos tirar todos os altares que foi entregue a falsos deuses. Vamos redirecionar as nossas expectativas ao Deus bíblico. Vamos canalizar a nossa fé no único que é capaz de administrar tudo isso. E vamos entender que não é sobre Deus não responder a oração, é sobre Deus corresponder a uma expectativa depositada nele, meus irmãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite no nome de Jesus. E eu queria te fazer um convite.